quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Canta comigo. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Agora é uma hora para mergulhar. Mergulhar e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Diga comigo, eu quero, Senhor, eu quero descobrir suas riquezas em meu coração. Eu preciso descobrir suas riquezas em meu coração. Por isso, nesse momento, eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Eu quero, Senhor, porque existem riquezas no seu coração, e elas precisam ser descobertas. E descobrir suas riquezas em meu coração. Cantando com decisão. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas. Sim, descobrir suas riquezas em meu coração. Porque há riquezas no seu coração. Sabe, gente, no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 13, uma palavra maravilhosa, que é a seguinte: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Repete comigo: serás eternamente do Senhor teu Deus. Repete: serás inteiramente do Senhor teu Deus. E já começa a dizer comigo: eu quero ser inteiramente do Senhor meu Deus. Eu quero ser inteiramente do Senhor meu Deus. Quero ser inteiramente do Senhor meu Deus. E veja, toda a riqueza está nesse inteiramente. Eu quero ser inteiramente do Senhor meu Deus. Diga com mais determinação ainda: serei inteiramente. Serei inteiramente. Inteiramente do Senhor meu Deus. Inteiramente do Senhor meu Deus. Inteiramente. Inteiramente do Senhor meu Deus. meu Deus. Porque infelizmente há em nós uma coisa assim: a gente sempre prefere o mais ou menos, porque parece que o mais ou menos é mais confortável. Se eu tenho que ser inteiramente do Senhor meu Deus, a gente já fica com medo, já fica receoso. Mas, gente, é justamente o contrário. Veja no caso, um prego que você pregou ali na madeira, mas o prego está folgado. Até um prego que você colocou na parede para segurar alguma coisa, segurar um quadro, segurar alguma coisa. Se esse prego está firme ali, você tem segurança. Você pendura o que você quiser, que ele vai aguentar. Mas se o bendito do prego, ele está ali, mais ou menos, se ele está se mexendo dentro do orifício onde ele foi colocado, você não tem segurança. Você não tem segurança. O Senhor quer mudar a nossa maneira de pensar e de sentir, porque essa maneira de pensar e de sentir foi colocada em nós pela tentação. É o tentador que quer que nós sejamos sempre mais ou menos. Nós, infelizmente, por causa da tentação que já fez a nossa cabeça, já fez os nossos sentimentos, e aliás, infelizmente, é assim que as pessoas costumam viver. Talvez você foi educado numa família onde sempre se viveu assim, onde nós somos de Deus sim, mas mais ou menos de Deus.
Somos às vezes, não somos às vezes. Não há firmeza, não há determinação, não há convicção. E o Senhor precisa corrigir isso, porque foi a tentação quem nos colocou neste mais ou menos. E o Senhor agora precisa mudar. Porque a tentação, ela sabe que se nós estivermos no mais ou menos, deixa eu dizer, nós não seremos de nada. Nós não seremos de nada. Qualquer tentaçãozinha nos pega. Qualquer problema nos arrasa, qualquer problema nos põe no chão. Qualquer problema nos põe no chão. E é o que nós estamos vivendo. Vai tudo bem. Apareceu uma doença em casa, a gente se abala, porque se abala mesmo. Nessa hora as nossas emoções vêm à flor, os nossos sentimentos ficam aí à flor da pele. Vem insegurança, vem medo, vem receio, vem, porque os sentimentos são sentimentos. Mas se a gente está firme no Senhor, se a gente é inteiramente do Senhor, aquilo não nos abala. Claro, a gente sente. A gente sente. A cabeça pode ir a mil, as emoções podem se revolucionar, mas graças a Deus nós estamos firmes no Senhor. Mas não é isso que tem acontecido. Apareceu a doença parece que nos põe num redemoinho, a gente gira naquele redemoinho. Eu sei que é doloroso, muito doloroso, um filho nosso, uma filha nossa que se desvia. Pior ainda se ele entra nas drogas. Pior ainda se a menina se desencaminha para uma vida prostituída. Claro, para o coração do pai, para o coração da mãe. É muito doloroso tudo isso. Se a gente fosse firme no Senhor, se nós tivéssemos como um prego pregado, mas bem pregado na madeira, justinho, 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 claro, aquilo ia ser doloroso, ia ser triste, mas nós estaríamos firmes no Senhor. E veja, nós experimentaríamos a firmeza do Senhor. Nós seríamos fracos, mas o Senhor seria forte em nós. Porque, gente, quem é o forte ali? É o prego? Não, o forte ali é a madeira na qual ele está preso, no qual nós fincamos aquele prego. A madeira não o deixa sair. Mas se o bendito do prego está ali mais ou menos, ele não está fincado, ele não aguenta nada. É o que tinha acontecido conosco. Nós não temos aguentado nada. Eu e você só podemos enfrentar os problemas da vida. Não são problemas especialíssimos, não. São problemas da vida. Nós só conseguimos enfrentar os problemas da vida com a força do Senhor. Se não for pela força do Senhor, nós não vamos conseguir. Eu sei que é dolorosíssimo a mulher que vive o seu casamento, mas com a infidelidade do seu marido. Meu Deus do céu, que coisa dolorosa. Que dureza quando ela descobre a infidelidade, que seu marido é infiel. Que transtorno para casa, que transtorno para os filhos e que transtorno para essa mulher. Pior ainda se ela acaba tendo que conviver com isso, porque o marido continua na infidelidade, continua no adultério, continua numa vida errada. É de arrebentar o coração. Mas mais do que nunca, veja, nós precisamos estar firmes, eu repito, como um prego pregado ali, bem pregado na madeira, rente na madeira. Gente, é o único jeito de aguentar. É o único jeito de aguentar, porque do contrário, a gente entra em parafuso. Eu falava agora mesmo em redemoinho, né? É isso mesmo, a gente entra em redemoinho, entra em parafuso. E o pior é o seguinte: quando a gente entra em parafuso, faz as coisas todas erradas, parte para as reações as mais erradas, as mais infelizes, nós transtornamos a nossa vida. Veja, até mesmo para enfrentar os problemas do dia a dia, nós precisamos ser inteiramente do Senhor nosso Deus. Repete comigo: eu quero, Senhor. Eu quero sinceramente
Eu quero ser inteiramente do Senhor. Eu quero ser inteiramente do Senhor, meu Deus. Inteiramente. Como um prego pregado, firme na madeira, fincado, que não se move. Eu quero ser inteiramente do Senhor meu Deus. Do Senhor meu Deus. Veja, aí está a importância da coisa. Mas isso também para os homens. Eu tratei do caso de mulheres, porque é mais doloroso. Mas para os homens também. Quando bate para nós a falta de dinheiro, a falta de emprego, quando a gente fica desempregado, ou quando a gente está correndo risco, está vendo que a firma, que a empresa está despedindo, e vai chegar a nossa hora de entrar no corte também, ou então você já está desempregado. Gente, não tem outro jeito para aguentar, a não ser estar inteiramente no Senhor nosso Deus. Não há outra maneira. Infelizmente, quando os homens entram no problema, seja qual for, mesmo porque é o filho que está dando trabalho, mesmo porque lá na firma, lá na empresa, o patrão está pegando no seu pé, o chefe está injustiçando você. Deixa eu dizer, nós homens, aí não estou falando das mulheres, nós homens, infelizmente, quando o problema bate, a gente está igualzinho um prego mal pregado, um prego frouxo, que justamente por não estarmos fincados, por não sermos inteiramente do Senhor nosso Deus, nesta hora a gente parte para uma série de coisas derivativas. Infelizmente o homem parte para beber. Quantas e quantas vezes o homem vai desafogar os problemas da empresa, da firma, com o patrão, com o chefe, até os problemas com os colegas, problema econômico, problema de falta de dinheiro, problema de desemprego ou perigo de ficar desempregado. Ele vai desafogar isso com os amigos, dos copos de cerveja na pinga. Quantas e quantas vezes o homem vai buscar um derivativo, ficando horas e horas em cima de uma mesa de baralho, jogando, se não é baralho, outros tipos de jogos, mais de azar ainda, jogando inclusive o restante do dinheiro que tinha, mas que na verdade ele está fazendo isso por causa da insegurança que bateu dentro dele. Diante do problema, é claro, sempre surge uma insegurança dentro de nós. Veja, se nessa hora nós não temos o Senhor, se nós homens não estamos fincados no Senhor como um prego firme e não um prego frouxo, infelizmente a gente parte para esses derivativos, e um deles é o jogo. Quantas e quantas vezes o homem justamente nesta hora acaba estragando tudo, partindo para uma sexualidade errada. Ele nem pensa, mas ele tenta fugir do problema, ele tenta escapar do problema, ele tenta buscar uma satisfação, um prazer, ele tenta mostrar que ele é alguém, partindo para o sexo e sexo errado, com uma prostituta, com uma menina ou mulher de programa. E acaba estragando tudo, pior ainda. Isso tudo por quê? Porque infelizmente nós não somos inteiramente do Senhor nosso Deus. Isso prova que a gente infelizmente vive sempre num mais ou menos. A gente é de Deus, mas é de Deus mais ou menos. A gente não funciona. Você teria coragem de andar no seu carro? Ou se não é o seu carro, vários de vocês vieram de carros, vieram de van, vieram de ônibus. Você aceitaria vir num ônibus, num carro, numa van, que está com só os parafusos da roda frouxos? Você teria coragem? Você percebeu que os parafusos estão mal apertados, né? Então está frouxo. Você chega para o motorista: ô motorista, os parafusos estão frouxos. Não,
É no mais ou menos, para que apertar demais, né? A vida não foi feita para viver no aperto. Você viria num ônibus assim? Você viria num carro assim? Claro que não, não é verdade? Gente, nós não podemos viver assim. Diga comigo, eu não posso viver assim. Eu não posso viver no mais ou menos. Eu preciso me decidir. Eu preciso ser inteiramente do Senhor meu Deus. Eu não posso continuar vivendo no mais ou menos. Por isso, Senhor, eu não quero mais viver no mais ou menos. Eu quero ser inteiramente do Senhor meu Deus. Inteiramente do Senhor meu Deus. Porque na verdade, nós somos do Senhor. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o Pai, quando a gente aceita Deus como Senhor, a gente não está fazendo nenhum favor para Ele, não. Não pensemos que nós estamos fazendo um favor para Ele. Não, nós estamos apenas tomando consciência daquilo que nós somos. Nós estamos realizando aquilo que nós já somos. Nós já somos do Senhor. Veja que beleza, já no ato da sua concepção, nem foi do seu nascimento, não, quando você foi concebido, quando no seio da sua mãe você foi concebido, aconteceu um ato conjugal entre seu pai e sua mãe. Aquela célula do seu pai correu rapidinha, no meio de milhões de outras células, correu, e chegou aquela primeira célula lá no útero da sua mãe, se uniu ao óvulo dela. E naquela hora, porque as duas células se encontraram, houve a fecundação, e você foi concebido. Naquela hora que você aconteceu, porque você hoje é aquela célula que se desenvolveu. Você hoje é aquela célula que se desenvolveu, não é outra coisa. Lá estava você inteirinho. Foi aquela célula que foi se desenvolvendo, criou o seu sistema nervoso e foi criando coisa por coisa. Suas pernas, seus braços, seu coração, seus pulmões, seu aparelho digestivo, tudo foi sendo formado. Seu cérebro, seu rosto, seus olhos, tudo foi sendo formado a partir daquela célula. Estava tudo lá. E a beleza que na hora que você foi concebido no seio da sua mãe, o Senhor exultou de alegria, o Senhor estourou de alegria, dizendo: aconteceu o meu filho, aconteceu esta minha filha. Sabe, Deus se alegrou quando você aconteceu. Já no ato da sua concepção, Deus se alegrou. Desde sempre Deus estava esperando por você. Desde sempre Deus estava esperando por você. E naquela hora, nem você sabe certinho, né? Você sabe o dia do seu nascimento. Isso seus pais registraram. Mas nós não sabemos a hora, o dia da nossa concepção. Mas esse foi o maior dia, a maior data da nossa vida. Porque nessa hora Deus explodiu de alegria. E Ele disse: o meu filho aconteceu, esta minha filha aconteceu. Então veja, desde o momento da sua concepção, você já era do Senhor, seu Deus. E deixa eu dizer, você não aconteceria se Deus não quisesse. Muitos de nós pensamos que nós somos fruto do acaso. Muitos de nós pensamos que nós somos frutos de um descuido dos nossos pais. Mentira. Porque quantos pais querem ter filhos e não têm? Quantos pais quereriam ter este filho, aquela filha, e não tem e não conseguem? Você aconteceu porque Deus quis. Você existiu e você agora existe porque Deus quis.
E Ele escolheu você. Até deixa eu dizer, é uma coisa da biologia. Quando aquelas células do seu pai subiam, como que um rio acima, porque é um rio acima, rumo ao útero da sua mãe, é uma coisa belíssima que acontece. Deus mesmo fez assim. Gente, são milhões de células masculinas que estão subindo, todas elas podem chegar lá e fecundar aquele óvulo. Se fosse uma outra célula do seu pai que chegasse e fecundasse aquele óvulo, não seria você, seria um irmãozinho seu, e não você. Ele existiria e você não, porque todas aquelas outras células que subiram juntas, correndo uma atrás da outra, nenhuma delas tornou-se gente. Você foi escolhido no meio de milhões naquele momento. Você. Até deixa eu dizer, às vezes nós desprezamos o nosso tamanho, grande ou pequeno, nós desprezamos o nosso jeito, né, no nosso corpo, não nos achamos bonitos, tá? Pomos defeitos, defeito no cabelo, defeito no nariz, defeito na orelha, defeito na boca, defeito no rosto, se é gordinho, se é magrinho, se é comprido, se é baixinho, mil coisas, nós acabamos não gostando da gente. Verdade ou não é? Mas veja, não foi outro, não foi outra que Deus escolheu, foi você. Veja, no meio de milhares, Deus escolheu você. E naquela hora Deus explodiu. Deus como que se debruçou ali dizendo, o meu filho aconteceu. Gente, muito mais do que um pai que se debruça em cima do berço do filho recém-nascido. E quem é pai sabe disso. Claro, também é lindíssimo ser mãe, mas deixa eu falar agora de ser pai. Muito mais, infinitamente mais do que um pai que se alegra debruçado em cima. O pai fica até bobo, né? O pai até baba, porque nós homens somos assim, né? Ainda mais quando é pai pela primeira vez. Mas o Pai do céu se alegrou muito mais. Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se alegrou muito mais quando você aconteceu, quando você começou a existir. Ele disse, eu sempre quis esse meu filho, eu estava esperando a hora dele chegar. Deixa eu dizer uma outra coisa importante. A sua formação no seio da sua mãe aconteceu porque Deus quis. E você é o que é hoje porque Deus quis. Porque, deixa eu perguntar, quem é que cuidou de você quando você estava no ventre da sua mãe? Quem? Quem? Só Deus. O que a sua mãe podia fazer por você? O que a sua mãe podia fazer por você? O que seu pai podia fazer por você? Mais ainda, o que você podia fazer por você? Foram 9 meses, gente, onde você poderia nascer e não nascer, onde você poderia ser perfeito e você podia ser totalmente imperfeito, excepcional. E Deus quis você. Deus acompanhou. O pai ficou ali aqueles 9 meses como que debruçado em cima de você, esperando por você, esperando o seu nascimento. Você é de Deus porque você é de Deus. Negar que nós somos de Deus é como negar que nós viemos de um homem e de uma mulher. Mesmo que você não aceite seu pai, mesmo que você não aceite sua mãe, não dá para você não ser deles, não dá. Você é deles, você veio deles. Se não fossem eles, você não existia. Deixa eu dizer, você veio da barriga da sua mãe, você ficou 9 meses da barriga da sua mãe, não dá para negar. Foi lá que você foi gestado. Igualmente, eu e você somos de Deus. Diga comigo, eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Deus é realmente meu Pai. Mais do que meu Pai da terra. Deus é meu Pai. Eu existo porque Ele quis. Eu existo porque Ele quis. Eu fui fecundado
no seio da minha mãe, porque Ele quis. Eu passei toda a minha gestação, porque Deus quis, porque Ele estava assistindo. Diga comigo, porque Ele estava assistindo, Ele estava me vendo, me acompanhando, passo a passo, na minha gestação. Obrigado, meu Deus. O Senhor estava debruçado, como um pai, sobre mim, que estava sendo gestado, no seio da minha mãe. Que beleza, meu Deus. O Senhor esperava o meu nascimento. E quando eu nasci, que beleza, como o Senhor se alegrou. O meu filho chegou, a minha filha chegou, veio à luz. Eu te pertenço, meu Deus. Eu sou teu. Claro que as mulheres dizem eu sou tua, né? Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. O Senhor é o meu Pai, verdadeiramente meu Pai. Por isso, eu quero ser inteiramente do Senhor, meu Deus. Eu só posso ser inteiramente do Senhor, meu Deus. Inteiramente do Senhor, meu Deus. Você entendeu? Gente, é uma coisa muito linda. Deus já sabia, e Ele que não só sabia, Ele queria que você fosse homem ou mulher. Um parênteses, é por isso que o homossexualismo é a pior aberração, porque no fundo é uma opção contrária à natureza. Quem nasceu homem é porque Deus quis que nascesse homem. Quem nasceu mulher é porque Deus queria que nascesse mulher. É nas necessidades de Deus. Eu sei que acontecem problemas na nossa parte biológica. Acontecem problemas na nossa educação, e em geral os problemas são ligados à educação. Mas é um absurdo isso de alguém, até de ser psicólogo, dizer que alguém precisa assumir que é homossexual. Não tem como, gente. Deus não criou coluna do meio, não criou. Ou Ele criou homem ou Ele criou mulher. Eu repito, existem problemas que aconteceram com as pessoas na gestação, na parte biológica. Aconteceram problemas na educação. Talvez rapazes ou meninas foram vítimas de marmanjões, de mais velhos, e com isso ficaram muito marcados, muito feridos. E tudo isso fez com que a pessoa pudesse descambar para um comportamento homossexual. Mas não tem nada a ver com isso de assumir. Assumir o quê? Nós só podemos assumir aquilo que somos. E para dizer a verdade, não existe uma coluna no meio, não existe. É uma beleza você ser homem, é uma beleza você ser mulher, porque Deus te escolheu assim. Deus tinha um plano, um projeto. Quando você foi concebido, Deus já disse: aconteceu o meu filho, aconteceu a minha filha. E Deus se alegrou com aquilo que você é. Infelizmente é a tentação e o mundo que procura confundir todas as coisas. É claro, o inimigo é sempre contra a vontade de Deus. Ele quer desfazer aquilo que Deus fez. Ele quer confundir todas as coisas. E nós não podemos ser tolos. Não podemos ser tolos. Mas eu fecho o parênteses. Não é disso que eu quero falar. A beleza é esta. Deus, quando aconteceu a nossa fecundação, ainda bem antes, 9 meses antes do nosso nascimento, Deus já se alegrou. Ele se alegrou com aquilo que você é, mesmo se você tem algum defeito físico. Não estou dizendo porque foi Deus que quis, não, a natureza, a nossa própria natureza. Também por causa dos nossos antepassados, por causa da própria gestação, mil causas que não cabe aqui a gente ficar analisando, nem na vida vale a pena ficar analisando.
Mas mesmo se aconteceu de você ter algum defeito, alguma excepcionalidade física, biológica ou psicológica, Deus quis você. Deus quis você. E Deus quis você, Deus amou você, Deus aceitou você do jeito que você é. Deixe-me dizer, também com os seus defeitos, também com as suas falhas, também com aquilo que você recebeu dos seus antepassados, que talvez não foi bom. Mas Deus te aceitou do jeito que você veio, do jeito que você é. Deus te amou desse jeito. Por que não se aceitar? Por que não aceitar a vida? Por que não aceitar aquilo que você é? Digo mais, Deus quis que você nascesse nessa família em que você está. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Infelizmente, uma das tantas coisas que as novelas fazem é nos projetar sempre para uma vida que não é nossa. Nós quereríamos estar numa outra família, não sei que tipo de família, mas que não é a nossa. Aquela tal família que aparece na novela, porque a novela apresenta tudo muito bonito, muito colorido, muito rico, com casas maravilhosas, com carros maravilhosos, com roupas maravilhosas, e com homens e com mulheres maravilhosos. E a gente, infelizmente, quereria ser de qualquer outra família, menos a família em que a gente está. Não, que beleza é esta? Deus quis você pertencendo a essa família. Por um lado, porque você é fruto dessa família, e por outro lado, porque você é semente para esta família. Que bonito, gente. Nós podemos melhorar a nossa família, e existimos para isso. Para melhorar a nossa família. Quando um novo filho vem, ele vem para melhorar a nossa família. Você veio para melhorar. Deixa eu dizer mais ainda, você veio para ser uma bênção para a sua família. Você não pode viver a vida inteira reclamando: por que eu nasci nessa família? Eu não pedi para nascer, muito menos pedi para nascer nessa família, nesse desastre. E outras palavras mais pesadas, né? Dessa família. Não. Você nasceu para ser uma bênção para essa família. Se a sua família é toda ela confusa, se a sua família é atrapalhada, Deus te pôs aí, Deus te quis aí também para você ser uma bênção para essa família. Não apenas os seus pais foram uma bênção para você poder existir. Sem eles você não existiria. Sem essa família você não seria você. Se você estivesse numa outra família, não seria você. Vamos ser lógicos, bem exatos, realistas. Se você nascesse em outra família, de outro pai e de outra mãe, não seria você, seria um outro. Você é só você porque você nasceu desse pai e dessa mãe, portanto dentro dessa família. Ela não é a lógica. E para que viver infeliz? Meu Deus do céu, se a sua família é pobre, que riqueza ser pobre. Eu bendigo a Deus pela pobreza da minha família. Eu bendigo a Deus pela pobreza da minha família. Porque meu pai foi sempre muito honrado. Foi sempre muito honrado. Mas sempre pobre. Viveu pobre e morreu pobre. E por isso minha mãe que não era pobre. Minha mãe, que era a filha do terceiro homem da cidade onde nós morávamos, Elias Fausto. Havia 2 turcos, como eles chamavam, né? Não eram turcos, eram sírios, libaneses. Até chamavam Rashid e Maluf. Eram os 2 mais ricos da cidade. E logo depois o meu avô, o seu Pacheco, descendente de português, homem muito trabalhador, destemido, criou os filhos no trabalho e tornou-se o homem mais rico. Imagine, lá em 36, quando eu nasci, meu avô já tinha um Dodge, o único carro da cidade, gente. Aqueles Dodge de buzina assim fora, meu avô tinha e passava. Era o único carro que havia na cidade. Podia dizer, minha mãe nasceu em berço de ouro, embora fosse berço de trabalho. E acabou se casando com meu pai, que era pedreiro. E eu sou fruto desse amor lindo.
que a família da minha mãe não entendeu. E não aceitou muito bem, não. Tanto assim que meu avô disse: bom, se você quer casar com esse tal de Sérgio, meu pai, se case, mas você vai se virar. E minha mãe foi se virar. Ela foi morar na roça com meu pai. Porque embora meu pai fosse pedreiro, ele não conseguiu ter dinheiro para fazer uma casa na cidade. Na roça era mais fácil. Ela foi morar na roça a 4 quilômetros da cidade. Ela foi morar na roça com meu pai. E meu pai vinha todos os dias trabalhar na cidade, porque pedreiro não adianta trabalhar na roça, né? Pedreiro trabalha na cidade. Era todos os dias 4 quilômetros para cá, 4 quilômetros para lá, e não tinha carro, porque ainda o único carro que havia na cidade era do meu avô. Não havia outro carro na cidade. E impressionante, gente, que com 2 anos eu contraí uma doença nos olhos, e logo em seguida uma outra doença em cima. Meus pais curaram com remédios caseiros que os vizinhos recomendavam, depois com remédio de farmácia, depois foi num oculista, aqueles onde eles puderam me levar. E eu, como menino, chorava de dia e chorava de noite. Diz que a noite inteira eu chorava por causa do olho que doía. Até que meu avô viu a situação e disse para o meu pai: leva o menino para o Dr. Pinido. Não sei se vocês já ouviram falar. Pinido Burnier foi o maior oftalmologista do Brasil, de fama internacional. Naquele tempo ele era o grande oftalmologista. Morava em Campinas, já tinha uma clínica lá. E meu pai disse: mas como é que eu vou? Uma consulta com o Dr. Pinido é um dinheirão. Meu avô disse: não, eu empresto para você. Não deu, eu empresto para você. E meu pai, muito honrado e por amor a mim, aceitou. Pegou o dinheiro do meu avô e foi e me levou. Quando o médico me viu, ele disse: o que vocês fizeram com os olhos do menino? Mais dia o menino perdia a vista. E não faz 20 dias eu estive no oculista aqui. Ele estava examinando os meus olhos. Eu contei para ele, inclusive, o que me havia acontecido. Ele disse: não, é realmente. O médico tinha toda a razão. Mais dia o senhor perdia a visão mesmo. Você imaginou? No dia seguinte o médico estava me operando. Graças a Deus, Deus me devolveu a vista e a visão. Mas só que meu pai ficou com a dívida. E agora? Homem honrado, ele tinha que pagar. Era para o meu avô, mas ele tinha que pagar. Combinou com o meu avô que iria pagar por mês. Mas desculpe, o ordenado de um pedreiro, numa cidade do interior, naquele tempo, é uma mixaria. Dá mal e mal para comer. Nós comíamos porque vivíamos na roça e minha mãe ia catar batata. Eu já contei isso várias vezes. Havia plantação de batata lá, e os restos das batatas que ficam na terra, eles permitem que vá buscar, vai catar. Minha mãe era catadeira de batata depois que o pessoal colhia. A gente comia batata de tudo que é jeito. Batatinha frita, que é muito gostoso, né? Mas sopa de batata, pirão de batata, purê de batata, tudo. Eu sou feito de muita batata. E que bom. E que bom. Daí meu pai veio para São Paulo para morar em Porão, porque ele não podia pagar muito. Nós moramos anos e anos, gente, em Porão. Meu pai trabalhando, primeira coisa que ele tirava do ordenado dele, mesmo que fizesse falta, era a prestação do mês para pagar para o meu avô. A Canção Nova é um pouco disso, não é verdade? Você que conhece a Canção Nova. Foi assim que pouco a pouco eu vim para São Paulo. Aliás, fui morar para São Paulo, no interior para São Paulo, por causa disso. Foi por minha causa. Os meus olhos custaram caro. Mas que beleza, quanto amor, não é verdade? Quanto amor do meu pai, quanto amor da minha mãe. Imagine uma mulher recém-casada, tem um filho apenas,
filha do terceiro homem da cidade, e ela era a secretária do meu pai. Meu pai negociava, meu avô negociava, o pai dela, meu avô negociava, e a minha mãe é que fazia todos os papéis, tudo que era papel de contabilidade e tal, era minha mãe quem fazia. Ela era secretária direta, ela era executiva do meu avô, que só negociava, e ela ficava fazendo toda a papelada. Essa mulher ia morar num porão na Barra Funda, em São Paulo. É só por muito amor, não é verdade? E o que vale esse amor? E o que vale esse amor? Por viver assim, num porão, ali na Barra Funda, em São Paulo, úmido, frio, com pouco ar. Você sabe o que é porão? Minha mãe ficou tuberculosa. E ficou anos a fio tuberculosa. Daí a pobreza aumentou. Porque eram todos os cuidados agora com a minha mãe. Tivemos que mudar dali. Naquele tempo para mais periferia ainda. Além do rio Tietê. Mas nem assim minha mãe parou de trabalhar. Ela morria de trabalhar na máquina, costurando para ajudar meu pai. Daí veio o meu irmão para sustentar nós dois. Quanto amor, não é verdade? Gente, isso vale mais do que tudo. Eu não estou apenas contando história, não. Isso vale mais do que tudo. Porque veja, amor é igualzinho ao oxigênio. Se você tem uma matinha com muitas árvores, pronto, se é uma matinha com muitas árvores, o oxigênio que sai daquela mata, daquelas árvores, é riqueza. Porque o mundo hoje está carente de oxigênio. Está faltando oxigênio no mundo. O mundo está poluído. Portanto, todo oxigênio é riqueza. Deixa-me dizer, amor é igualzinho. Onde existe um grupo humano, um grupo de pessoas, um grupo de filhos de Deus que se amam na dor, no sofrimento. Claro, esse amor custou muita dor, custou muito sofrimento. Nós tínhamos só o necessário. Mas quanto amor. Minha mãe era industriosa. Daí ela criava galinha, criava porco. Meu pai fazia uma hortinha. E além da hortinha, eu ia catar caruru no mato. E é tão gostoso, né? Os jovens acho que nem sabem o que é isso. Eu ia catar caruru no mato, para minha mãe depois de tarde fazer uma sopa. De tarde em casa era um sopão, onde a minha mãe pegava alguns tantos ovos, porque se fosse fazer um ovo para cada um não dava. Mas os mesmos ovos, quebrados assim dentro da sopa, com bastante fubá e caruru, aquilo era bom, era gostoso, era forte. E eu fui sustentado a sopa de fubá com caruru e ovo quando tinha ovo, porque as galinhas davam. Mas quanto amor! Isso valeu mais do que tudo. Eu posso dizer sem medo, primeiro, que a minha fibra, eu não posso negar que eu tenho fibra, que a minha vocação, o que eu sou como padre, é fruto do amor sofrido da pobreza dos meus pais. Se nós não fôssemos pobres, eu não seria o que eu sou. Desculpe, eu seria um mole, um frouxo, um destemperado, sem têmpera, portanto. Eu sou o que sou pela graça de Deus, por causa da pobreza e do amor dos meus pais. A minha família é o que é. Gente, a minha família tem defeitos, claro que tem. Amanhã vou estar com ela rapidamente. Vai haver o lançamento do livro lá em São Paulo. Quando é que os meus irmãos podiam pensar que o irmão deles ia lançar livros?
numa exposição em São Paulo, e não é o primeiro, tem mais de 20 livros. Vou estar com eles. Tudo isso é fruto do amor dos meus pais. A minha família é o que é. Nós somos um bolinho de gato. Nos arranhamos, mas os amamos, nós não nos largamos. Tudo é motivo para a gente se encontrar. Quem estiver amanhã na Expo vai ver. Lá estão os meus irmãos, o meu irmão, que só tem um irmão, mas 4 irmãs, com os maridos delas, com os meus sobrinhos, filhos. Estão todos lá. O bolinho do gato está inteirinho lá. Tudo é motivo para a gente se reunir. Eu que não posso estar com eles. A gente se ama, a gente se ama, a gente se ama. Se arranha muitas vezes, porque família é família. Mas por que aconteceu isso? Pela pobreza dos meus pais. Porque na pobreza deles, eles tiveram que lutar por nós, e nós tivemos que lutar junto com eles. Eu já contei várias vezes que eu tinha medo de mostrar para os meus pais que o meu sapato já estava furado, porque eu era meio bobo, era menino, né? Então eu sabia que meu pai não ia ter dinheiro para comprar outro sapato. Eu ia gastando a sola do sapato até furar. A minha mãe descobria quando ela via a meia suja ou a meia já rasgada, por causa do furo na sola. Quantas vezes eu apanhei por causa disso? Jonas, dizia a minha mãe. Eles me chamavam com Jonas com o aberto, né? Meu pai também disse: Jonas, meu filho, já não falei para você falar antes. Lá ia meu pai no sapateiro, de tarde, depois da escola, para o sapateiro fazer a meia sola de noite, para eu poder no dia seguinte ir na escola, porque ele não ia poder comprar outro sapato. Mas foi esse amor que fez a gente o que a gente é. Eu sei que vocês me amam e vocês me admiram. Eu tenho que dizer, eu sou fruto desse amor sofrido dos meus pais. Eu sou o resultado da fibra dos meus pais. Eu sou o resultado do amor dos meus pais. E eles nos amaram assim porque nós éramos pobres. Eu tenho a certeza, se nós não tivéssemos passado por toda essa pobreza, se a minha mãe pudesse ter vivido na riqueza do meu avô, eu não seria o que eu sou. Deixa eu dizer, portanto, a Canção Nova é resultado disso. Ela continua, de certa maneira, aquilo que eu fui sempre. E deixa eu dizer, vocês nos amam. E vocês, de certa maneira, fazem questão de ser filhos da Canção Nova. Muitos de vocês dizem que são filhos. Vocês me consideram como pai por causa disso. Não maldiga a sua família. Não somente a minha, a sua família é uma bênção. Se você não viu ainda, um dia você vai ver. Não maldiga os seus pais. Meu pai tinha defeitos, minha mãe tinha defeitos. Mas interessante, especialmente depois que eu fui para o seminário, meu pai foi sempre honrado, minha mãe também. Mas meu pai não era de igreja. Não era de igreja. Embora meu avô fosse muito de Deus, meu pai não era de igreja, por causa das lutas da vida. Meu pai não foi na minha primeira comunhão. Minha mãe foi e meu pai não foi. E eu não estranhei. Nadinha, porque ele não ia mesmo. Por que ele iria na minha primeira comunhão? Ele nunca ia na missa. E eu fui tranquilo com a minha mãe, fazia a primeira comunhão, depois voltei, contei, tirei o retrato, minha mãe me levou para tirar o retrato. Quando o retrato veio, mostrei para o meu pai ficou contente e tal. Mas ele não foi. Mas depois que eu fui para o seminário, meu pai foi me levar para o seminário, fez uma viagem longa, de trenzinho daquele tempo, saiu 5 horas da manhã de São Paulo, no expressinho, atravessou todo esse Vale do Paraíba, caminhou um pouco além daqui de Cachoeira, passou Cruzeiro e chegou a Lavrinhas, onde havia o seminário. Cheguei num sábado de tarde, na manhã seguinte, era domingo, houve uma primeira missa
que era sempre às 7 horas da manhã. Depois nós íamos ter uma outra missa às 9 horas. Era o costume do seminário naquele tempo. Havia 2 missas. A primeira uma missa simples e a segunda uma missa cantada, solene. Meu pai não pôde comungar na primeira missa porque há muito tempo eu não ia na igreja. Entre uma missa e outra, meu pai foi para o confessionário. Fez uma boa confissão. Deve ter lavado a alma dele, coitado. Comungou naquela missa das 9 horas. E nunca mais deixou de ir à missa. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Meu pai se tornou assim fervoroso. Meu pai construiu a igreja do bairro onde nós estamos. Foi ele que construiu nas horas de folga. Ele nem foi pago por isso, fez gratuitamente. Meu pai fundou a congregação mariana ali, antes ainda de aquilo ser paróquia. Meu pai fundou a conferência vicentina ali. Ele foi mariano e vicentino a vida inteira, até a morte. Deixa eu dizer, eu também fui uma bênção para os meus pais. Meus pais foram uma bênção para mim. E como graças a Deus nós nos amamos, nós nos aceitamos, pela graça de Deus eu aceitei a minha pobreza, a pobreza da minha família, aceitei meu pai do jeito que ele era, amei meu pai do jeito que ele era, amei a minha mãe, fui amado por ela. Eu acabei sendo uma bênção também para eles. Minha mãe é um dos membros da Canção Nova que já está no céu. Porque mamãe teve câncer, fez a operação. Tendo feito a operação, o câncer pegou no seio e ramificou-se para o pulmão. Tendo feito a operação, ela aguentou um ano inteiro. Parecia até que a doença tinha ido embora. E esse ano inteiro dela, ela passou na Canção Nova. Ela fez compromisso com os outros membros da comunidade e viveu. Que bonito, gente. O que eu queria você imaginar. Minha mãe era pequenininha, meu pai era alto, 1,90 m. Minha mãe não, era baixinha, baixinha. Minha mãe vivia a vida da comunidade com todos os outros, do mesmo jeitinho, igual aos outros. Ela era minha mãe e eu era o superior dela na comunidade. E bonito que ela me respeitava como superior e me mandava como mãe. Ela viveu um ano inteiro na Canção Nova. Foi o prêmio de Deus para ela. Foi o prêmio de Deus para ela. Dos sofrimentos todos, porque você sabe, se a gente homem sofre, gente que é pai sofre, muito mais é a mãe. Muito mais é a mãe. Deus deu a ela esse prêmio. E muito bonito que depois de um ano exato que ela viveu na Canção Nova, a doença reapareceu, e reapareceu assim, fulminante. Em questão de meses, no mês de maio, a mãe já estava falecendo. Como é linda a nossa família, não é verdade? Você pode dizer sem medo como é linda a minha família. Isso tudo porque Deus, quando nos quis, gente, Ele nos quis, Ele não nos quis ETs caindo do céu, não, Ele nos quis concretamente frutos de uma família, de um pai e de uma mãe, na situação deles, de riqueza ou de pobreza, da cidade ou da roça, com as qualidades e com os defeitos. Meu pai bebeu um tempo, bebeu, largou, graças a Deus, mas bebeu um tempo. Graças a Deus que foi isso lá nos meus tempos de infância, porque depois o seminário mudou tudo. Você sabe que trabalho que dá uma pessoa que bebe. Mas Deus me quis naquela família. Eu sou fruto dessa família. A minha família é uma bênção para mim, e ao mesmo tempo eu sou uma bênção para minha família. Eu disse tudo isso para dizer para você
que você não é uma exceção. Aliás, que eu não sou uma exceção, eu sou a regra. O que aconteceu comigo acontece com você também. Eu só pude contar a meu respeito, inclusive porque você me ama, você me admira. Então você entende inclusive a sua parte. A sua família é uma bênção para você. Deus te quis nesta família, com estes pais, com estes irmãos, nesta situação, com estes problemas, com essa pobreza ou com essa não pobreza. Deus te quer aí, Deus te quis aí, Deus te ama aí. Deus fez da sua família uma bênção para você. Não ignore isso. E ao mesmo tempo, você é uma bênção para a sua família. Seja uma bênção para a sua família. Por amor de Deus, seja uma graça para a sua família. Não seja uma desgraça para a sua família. Não, por amor de Deus, não seja. E você não precisa ser, você não deve ser, você não vai ser. Mas deixa eu voltar para o começo da palestra. Tudo isso vai acontecer se você for inteiramente do Senhor seu Deus. Gente, eu acabei aceitando tudo porque desde menino eu já fui criado nas coisas de Deus. Foi uma graça, mas ao mesmo tempo eu fui aceitando. Porque veja, também a minha mãe não era de ir à igreja sempre, não. Eu é que buscava. Eu fui sempre de cavar. Eu é que buscava. Eu fui para o catecismo porque eu quis. Eu fui fazer a primeira comunhão porque eu quis. Eu fui ser coroinha porque eu quis. Não foi meu pai e minha mãe que mandou, não. Aceitaram. Eu fui ser padre porque eu quis. Fui eu que fui falar. Fui eu que fui dizer. Não foram meus pais que me influenciaram. Não foram eles que me mandaram. Não. Eu fui cavar sempre, fui cavar sempre. É isso que eu digo a você. Eu aguentei tudo isso e passei tudo isso, e hoje posso dizer: minha família foi uma bênção para mim, e eu sou uma bênção para minha família, sou uma bênção para minha família, tanto quanto minha família é uma bênção para mim, porque o Senhor nosso Deus é o nosso Deus, e eu sou inteiramente do Senhor meu Deus. Claro, tenho que caprichar muito mais ainda, tenho que ser um prego muito mais firme ali na madeira. Mas é por isso, você também, meu filho, você também, minha filha, você jovem, você adulto, aí está o tudo. Porque do contrário, se nós somos pregos frouxos, nós somos os reclamões, vivemos reclamando da vida, reclamando do pai, reclamando da mãe, reclamando da família, reclamando da comida, reclamando da pobreza, reclamando da escola, reclamando da roupa, reclamando do sapato, reclamando de tudo, reclamando do seu cabelo, da sua cor da pele, reclamando do seu feitio de orelha, de nariz, de mil coisas, de ser homem, de ser mulher. Você torna-se um infeliz, desculpe, você se torna um infeliz, infelicitando todo mundo que está ao seu redor. Desculpe, você se torna uma desgraça para você mesmo e uma desgraça para os outros, enquanto não é nada disso. Você é uma graça. Você é uma graça. Você não pode ser prego frouxo, não, você tem que ser prego bem pregado, bem fixado no Senhor seu Deus, porque é Ele que vai dar sentido a tudo na sua vida. Ele que vai dar sentido a tudo na sua vida. Por Ele, e só por Ele, é que vale a pena viver. Por Ele, e só por Ele, é que vale a pena morrer. Louvado seja Deus. Como é linda a nossa família, como é linda a minha família, como é lindo viver assim. Canta comigo. Como é linda a minha família, como é linda a minha família, como é lindo encontrar você. Repete: como é linda a minha família, como é linda. Como é linda a minha família, como é linda a minha família, como é lindo viver assim. Como é linda a minha família. A minha família, como é linda, Senhor. Pensa na sua família. Como é lindo encontrar você. Abençoe.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha. vai ficando em pé. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha. CançãoNovaPlay.com. Assine já!